Olá! Que a situação atual econômica do Brasil tem sido motivo de muita preocupação para a população não é nenhuma novidade. Sejam trabalhadores ou empresários, todos estão preocupados com o que vem por aí. E para falar sobre essa inconstância da moeda, da crise econômica que tem acometido todo o país, eu converso com o economista Rui São Pedro. Tudo bem, Rui? Tudo bem, e você? Tudo bem, esperando que melhore. Há motivos para pânico? Eu não digo pânico, mas eu digo que as pessoas devem se precaver para dias não favoráveis. Pânico, não vejo essa possibilidade de pânico, mas vejo uma preocupação verasmente assim, bem acentuada, em que as pessoas têm que ser comedidas. A aquisição de bens, a financiamentos de longo prazo, aquisição de produtos com parcelas longas. O mercado está bastante observador em relação a isso e estão criando mecanismos para vender. E da mesma forma que existe comprador, existe as pessoas querendo vender. E precisam de criar artimanhas, no bom sentido, para com que o consumidor compre e consuma cada vez mais. Certo. Uma projeção feita pelo Banco Central nessa semana revelou uma queda de 2,85% na economia brasileira nesse ano. O que significa isso efetivamente para o trabalhador brasileiro e até para o próprio empresariado? Desemprego. Se você resumir tudo o que ele está falando, que o Banco Central estima numa redução de quase 3%, ele já está sinalizando que o emprego vai aumentar significativamente. A gente sabe que quando chega agora começo de novembro, o próximo mês que entra, na segunda quinzena do mês de novembro, começam as contratações temporárias de final de ano. Certo. O empresariado já sinalizou de que essa geração de emprego temporário para o final do ano provavelmente não deve ocorrer, devido à situação existente atual. Eu queria que você explicasse, já que a gente tem também aí a questão do fantasma da inflação que voltou, ou que talvez nunca tenha saído, mas que pelo menos estava controlado, os tipos de inflação que existem e as possíveis formas de combate, até para as pessoas poderem entender melhor esse processo. Nós temos a inflação de demanda, excesso de consumo, poder aquisitivo alto, onde você tem um volume de consumo por parte da população maior e o setor industrial não acompanha esse setor, e aí ele tem uma capacidade de produção menor do que a capacidade de consumo. Quando você tem isso, você tem um aumento dos preços de uma forma significativa. Outra é a inflação de custos. Você tem um processo majorativo dos custos. Os segmentos industriais, por exemplo, nós estamos com um processo de um aumento do dólar. O dólar patamar, chegamos a 4,14. Fechou ontem 3,94. Ontem não, sexta-feira, chegou a 3,94. Quer dizer, é uma situação um tanto quanto difícil. Você tem um dólar extremamente elevado, o setor produtivo prefere vender produtos ao mercado externo devido à entrada de uma moeda forte do que vender produtos no mercado interno. E aí, para ele, não é que ele não fornece produto para o mercado interno, ele fornece. Só que ele fornece a um preço maior justamente para travar o processo do consumo do trabalhador. E aí sobra mais produtos desse produto para ser lançado para o mercado externo. Quer dizer, a inflação, na realidade, nós nunca deixamos, nunca foi extinta a inflação no Brasil. O que nós conseguimos fazer por um bom tempo é fazer com que a inflação se mantivesse a patamares acessíveis à população, onde os preços não subiriam com uma frequência da forma com que subiam e da forma com que está voltando a subir, de uma contínua elevação dos preços e uma contínua perca do poder de compra do trabalhador. Quer dizer, a inflação, eu digo que é uma sangria que nós brasileiros temos e que, infelizmente, nós ainda não soubemos dominar esse processo de estancar essa sangria de uma forma mais consistente. Nós estancamos isso por um período de tempo considerável, mas esse processo recentemente voltou à tona e voltou com carga total. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse há poucas semanas que essa recuperação que eles tanto fazem questão de propagar na mídia
da economia brasileira seria questão de meses. É questão de meses, Não. ainda é uma fala atual dele. Em quem que o brasileiro vai acreditar num momento desses? Não Nos economistas ou no próprio ministro Não que é. cuida dessa parte no país? Eu volto a repetir aquilo que eu falo em sala de aula, que às vezes já falei em outros meios de comunicação, que eu acho que a forma com que está sendo atuado de aumento, elevação de impostos significativamente não vai resolver o problema do governo. Muito pelo contrário. Todo aumento de imposto implica em um índice de sonegação maior. A população vai comprar, os segmentos empresariais vão trabalhar de uma certa forma por baixo do pano. Ah, mas a Receita está trabalhando de uma certa forma. Isso é verdadeiro. Mas toda vez que aumenta significativamente o volume de impostos, aumenta significativamente. Existe uma outra reação também. Toda ação existe uma reação no sentido contrário, só que eu não digo na mesma intensidade, a intensidade dobrada ou triplicada, que é o processo da sonegação. Agora, quando ele fala meses, isso é eu digo que é uma propaganda enganosa, isso é falsidade total, não tem meses. Isso demanda um certo período de tempo. O Brasil não consegue se recuperar antes de 2018 a 2020. É um período bastante crítico e longo, não? Longo. São consequências que foram implantadas e implementadas nos governos que geram consequências futuras. É uma consequência tardia, nunca é um processo de curtíssimo prazo. O que o Levi está falando em meses é banal, isso é mentira. Não existe isso. As indústrias ainda não captaram, ainda absorveram o processo dos impostos. Esse volume de impostos imposto pelo governo federal ainda não chegou de uma certa forma total na mão do trabalhador. Subiu os combustíveis, subiu o combustível novamente na calada da noite. Quer dizer, mais uma vez isso faz com que o preço dos produtos aumentem de uma forma significativa. Porque todo produto é composto de uma coisa chamada transporte. Transporte Exatamente. É diretamente ligado a combustível. Isso aumenta significativamente em todos os setores. Em todos. E não é um isoladamente. Se fosse um isoladamente, nós teríamos algum mecanismo de resolver esse problema isolado. Mas o problema não é um problema isolado, isso é um problema generalizado. Então, ele vem aos meios de comunicação dizendo que as medidas de aumento, de crescimento do país, com uma redução de custos do governo, com aumento de impostos para sanear o problema do orçamento do ano que vem em 30 bilhões, e o governo não faz a sua tarefa de casa, isso é uma propaganda enganosa, isso é mentira. A população tem que ficar muito atenta que esses meses... Se você perguntar quantos meses, ele nunca te dá uma posição de meses. Ele fala meses. Se você falar meses no mês de setembro, nós estamos no mês de outubro, ele vai continuar dizendo meses. Chegar em novembro, nós vamos continuar dizendo meses. Então, quantos meses? Não existe um período específico. Mas há estudos, não só economistas brasileiros, como economistas estrangeiros, que o Brasil... Há economista estrangeiro que diz que o Brasil não se recupera antes de 2025. Essa projeção realmente você tem uma projeção para 10 anos. Eu acredito, se algumas medidas forem tomadas, algumas reformas, realmente reformas no intuito de reduzir, forem exatamente executadas de uma certa forma, eu acredito que 2018, 2019, 2020. Antes disso, não há possibilidade nenhuma. E o ano que vem nós estamos na iminência aí das Olimpíadas. Quer dizer, o estrago é grande, o estrago é muito grande. Você falou aí na questão do aumento dos combustíveis na calada da noite. Antigamente, não sei se eu uso o termo transparência ou decência, mas o ministro vinha à televisão informar o consumidor do aumento. Então as pessoas ainda tinham tempo de ir aos postos e de abastecer, e de armazenar de alguma forma. Hoje em dia não fazem mais isso, né? É uma coisa absurda mesmo. Nós estamos conversando com o Rui São Pedro, economista, falando um pouquinho sobre esse cenário que preocupa muita gente, se não toda a população brasileira, que é com relação à economia do país. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência tem mais entrevista da semana para você. A Gota d'Água Lavanderia Hospitalar e Industrial é especializada em higienização e lavagem de roupa da área de saúde e industrial. Um ambiente é exclusivo para atender a área hospitalar e o outro a rede industrial.
A Gota d'Água Setor Hospitalar processa todo o enxoval existente nos hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios, realizando os procedimentos de coleta, lavagem, secagem, calandragem e distribuição. A Gota d'Água Setor Industrial dedica-se à hotelaria, indústrias, frigoríficos e afins. Preocupada com a preservação do meio ambiente e o crescimento sustentável, a Gota d'Água Lavanderia implantou um moderno sistema de tratamento de efluente e de reuso da água, onde a mesma é tratada antes de ser devolvida à natureza, sendo submetida a várias etapas de tratamento para o reaproveitamento, seguindo padrões corretos para seu uso em irrigação do solo. Gota d'Água Lavanderia Hospitalar e Industrial. Qualidade, economia, segurança sanitária e sustentabilidade. Gran Casa Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Estamos de volta e na entrevista da semana eu converso com o economista Rui São Pedro. É bom na previsão de tempo também, Rui? Isso você já deve ter ouvido muito. Né? Essa piadinha ele já deve ter escutado há muito tempo. Historicamente, falando um pouquinho agora desse momento de crise, os momentos de dificuldade econômica têm sido berço também de bons negócios. Enquanto está todo mundo desanimado, pessimista com relação a esse cenário e se deixando levar pelo derrotismo, alguns empreendedores identificam uma oportunidade nos momentos de crise. Como que os economistas veem essa questão? É assim, para todo momento de crise, eu costumo dizer o seguinte, em sala de aula e no dia a dia, para tudo não existe nada, absolutamente nada, que não tenha os dois lados da moeda. Tudo tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo. Nós estamos vivenciando e passando por momentos difíceis, ou seja, negativos. Perca do poder aquisitivo, aumento dos preços, o salário já não compra mais tudo que comprava, enfim, uma infinidade de situações. Mediante essa situação existe o lado positivo. O economista vê que todo momento negativo, dentro do momento negativo existe a positividade. E a positividade é a oportunidade de negócio. Claro que aqueles que têm oportunidade de negócio em relação a essa positividade é quem tem uma situação financeira um pouco melhor. Mas isso não significa que aquele que não tem uma situação financeira um pouco melhor também não tenha oportunidade ao sol nessa época. Eu costumo dizer que o empreendedor é aquele que corre riscos calculados, com ou sem dinheiro. Basta ele ter a visão ou a percepção de algum mercado, ou de algum serviço, ou de alguma situação que venha de encontro com as necessidades da população ou do trabalhador em geral. Mas para isso ele tem que ter uma percepção. Isso ninguém nasce com isso. A gente aprende a se desenvolver ao longo desses processos. Tem uns que têm uma aprendizagem um pouco mais aguçada, então se sobressaem ou saem na frente dos demais. Mas todos podem. Mas para isso, todos devem e têm que ficar atentos. Que às vezes que são em pequenas oportunidades, em coisas, detalhes, que são grandes oportunidades. Houve agora uma reforma ministerial, se é que nós podemos chamar de reforma ministerial, que aconteceu naquela negociação das pastas, né? Uma pergunta que eu me faço, eu não sei se de repente você pode me responder, quem sabe você possa me responder. O Ministério da Saúde, por exemplo, né? Houve a troca aí do ministro no Ministério da Saúde, a pasta que mais concentra verbas, que mais tem dinheiro, mas ela está completamente falida. Existe um problema muito grande dentro do Ministério da Saúde. Por que essa briga tão grande, por que essa vontade tão grande do PMDB em ter e conseguiu a pasta da saúde? Interesses políticos. Talvez uma das pastas que mais tem uma representatividade perante a população.
Quem sanear o problema do INSS, filas, médicos, gerar empregos de enfermeiros, médicos, vagas em hospitais pelo INSS, quem sanear esse problema, independente do indivíduo, mas será o partido político que vai ter essa bandeira dizendo o seguinte: eu resolvi esse problema. E é onde se arrecada mais também. Claro, com certeza. Você veja bem, o governo cogitou, né, recentemente, da criação de novo do CPMF voltado para a saúde. Isso. Nós já ouvimos essa época lá do Adib Jatene, quando ele criou o IPMF lá atrás, com o intuito de criar e sanear o problema da saúde. É sabido que se isso for criado, não vai sanear o problema da saúde, porque o recurso obtido não vai especificamente para a saúde. Uma pequena parte vai para a saúde e o restante vai para as diversas pastas. Porque o volume de arrecadação é um volume muito grande. Mesmo o governo dizendo que seria o imposto de 0,2, que foi exatamente essa taxa criada lá no IPMF. Ainda é possível o PT alimentar esse argumento de que isso tudo é uma herança dos outros governos? Não. Isso não valida mais esse não valida pelo seguinte: se você fizer uma retrospectiva, vamos partir do processo do Plano Real 1994, PSDB, e eu nem vou entrar no mérito de partidos políticos que não vem ao caso. Certo. Se você fizer uma análise governamental do FHC, que ele ficou no governo 8 anos, e ele fez um governo razoavelmente bom, onde ele criou uma nova moeda, gerou um processo que ele plantou para alguém colher futuramente, ou seja, volto a repetir, é um processo que você não planta e colhe de forma imediata, é um processo que você planta e você tem um efeito tardio. Então tudo que ele fez no governo dele durante o primeiro mandato, segundo mandato, que foram 8 anos, veio de certa forma a ser colhido pelo governo seguinte. Se foi o PSDB que plantou, foi o PT que colheu. E o Lula, magistralmente, independente do partido político, ele foi um bom governante, porque ele soube aproveitar aquilo que foi plantado, tinha suas deficiências e ele as corrigiu, criou-se outros defeitos e ele colocou o Brasil no mundo. Quer queiramos ou não, independente do partido político que estejamos sendo governado, ou que o Lula pertence, ou venha a pertencer, ele projetou o Brasil no mundo. Ele fez coisas assim fantásticas. Mas é um alto preço, né? Não, eu não digo que... provavelmente isso deve ter custado mais caro. Mas independente de preço alto ou preço baixo, o Brasil precisava dessa projeção de alguma forma. E o Brasil, durante o governo dele, ele simplesmente deu continuidade ao que o FHC fez. Se havia uma estimativa dele tomar o governo e ele usar um processo de extremamente radicalismo, muito pelo contrário, ele soube governar o país com uma mão certinha. Nada de radicalismo, nada de afrouxidão, sabe? Ele transformou isso numa continuidade governamental que vinha, até porque tinha uma filosofia de governo. Ele deu essa continuidade de filosofia de governo. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, independente do partido político, a Dilma não sabia o que fazer. No primeiro momento, ou primeira parte do primeiro mandato dela, como vinha tudo numa expectativa de positividade, automaticamente o primeiro mandato dela veio com positividade até uma determinada parte. O que nós estamos tendo hoje é um reflexo da incompetência governamental de parte do primeiro mandato dela, que ela trocou os pés pelas mãos. Enquanto o FHC se cercou de pessoas extremamente competentes no seu governo, o Lula fez o mesmo. Porque o Lula, para governar o Brasil, ele teve um governo transitório, FHC e Lula, lá no final do mandato da FHC. Que foi um cara que falou assim: bicho, tu tá me falando que CPMF não consegue sobreviver, que foi a bandeira do Lula para se eleger, e vou eliminar a CPMF. E ele não conseguiu tirar a CPMF, muito pelo contrário, depois ele lutou que a CPMF permanecesse. Mas foi um governo transitório, ele deu a continuidade, ele se cercou de pessoas extremamente competentes. Já a Dilma, ela se cercou de pessoas extremamente incompetentes, exatamente o processo inverso do Lula e do FHC. Que o reflexo de hoje nada mais é do que a ingerência e a incompetência de parte governamental do primeiro mandato dela, ou do fim do primeiro mandato dela.
Então, ela não deu continuidade a uma contenção de inflação, de despesas, de consumo. Ela ergueu a bandeira e mandou ver. Agora, no início do segundo mandato, ela simplesmente cortou tudo. Cortou o FIES, cortou o ProUni, sabe? Cortou Minha Casa Minha Vida, cortou. Fez tudo o que disse na época que o outro candidato faria, na Exatamente, verdade. isso mesmo. A população se sentiu traída mesmo, e se sente ainda. Mas o nosso foco hoje é a economia. A gente vai falar numa outra oportunidade sobre a ideologia do partido que está aí, né? Apavorando a população. Com o aumento, você comentou aí o aumento do combustível, nós temos também o aumento da luz, o aumento da água, de todos os bens de consumo, quer dizer, isso tudo vai ser um efeito dominó, né? Como que o consumidor deve agir em relação ao que ele utiliza hoje para fazer compras? Por exemplo, o cartão de crédito. Como que deve ser a conduta, o comportamento do consumidor de agora em diante? Principalmente aí, Dia das Crianças chegando, Natal. Existem duas coisas que o brasileiro, na sua grande maioria, não sabe gerenciar, não sabe administrar. Talão de cheque e cartão de crédito. O cartão de crédito é uma coisa extremamente fantástica, gerada pelos segmentos econômicos, pela engenharia econômica, de uma certa forma extremamente magistral. Mas com um cartão magnético, você vai lá e te dá o direito de comprar um produto sem pagar isso aí, no primeiro momento. Só que no segundo momento, você tem que pagar essa conta. E se você deixar lá no dia do faturamento, no dia do vencimento da fatura, você não pagar isso de uma forma integral, isso vem um juro extremamente pesado, que era melhor você não ter o cartão de crédito e comprar parcelado, que o juro do parcelamento na loja, nos segmentos, é muito mais barato que o cartão de crédito. O que o trabalhador brasileiro deve se conter é que o cartão de crédito, ele tem uma data específica para ser paga e ele não pode ser pago de forma, vou pagar o mínimo e fica o capital girando. Ele tem que ter uma consciência de que o cartão de crédito é uma forma de benefício que ele tem, em vez de ele pagar à vista, ele tem até 40 dias, 45 dias para ser pago, mas ser pago na sua totalidade. E aí o trabalhador cria mecanismos ao longo desses 45 dias que ele dá prioridades e descarta o cartão de crédito. E aí ele vira uma ciranda financeira eternamente devedor. E aí ele não pode usar o cartão de crédito, ele não tem limite, aí ele vai para o Serasa, perde o crédito, enfim, uma infinidade de situações que se acumulam em função disso. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim, como é que eu faço para resolver o problema da minha vida financeira? Faço duas perguntas básicas. Você tem talão de cheque? Tenho. Você tem cartão de crédito? Tenho. Então, os dois, acenda a churrasqueira e jogue dentro da churrasqueira, para você não ficar tentado a usar novamente. Ali você resolve o seu problema financeiro. Você não tem cartão de crédito para pagar daqui 40 dias e você não tem talão de cheque para dar cheque pré-datado para ficar rolando a dívida mais 30, 60, 90, em 10 vezes, alguma coisa nesse sentido. Compre parcelado exatamente aquilo que você pode comprar. Acabou o dinheiro, acabou o limite. Você tem que aprender a esse limite. Infelizmente, nos foram colocados o talão de cheque e o cartão de crédito sem nos prepararmos na base, que são as crianças pequenas, que é onde deveriam ter aulas de economia. Lá embaixo, mostrando o que é cartão de crédito, o que é talão de cheque, o que é parcelamento, o que é cartão de débito, o que é inflação, são coisas mínimas, básicas, necessárias que todo cidadão deve dar. Aquela educação econômica que nós não temos. E o reflexo é esse, infelizmente. Tá certo, olha aí, ó. Já notaram que em todas as conversas que passam aqui pela bancada, a gente sempre acaba caindo na educação? Lá na origem de tudo, na educação de base? O Rui acabou de consolidar essa teoria que a gente tem aqui. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui conosco, na entrevista da semana, elucidar essas dúvidas, colocar um pouquinho de luz aí na cabeça do consumidor, né? Sem cobrar, né? Essa luz a gente não precisa cobrar, felizmente. Essa é gratuita. Sucesso e saúde para você. Obrigado, precisando, disponha. Tá ok, se você quiser alguma informação adicional ou sugerir algo, alguma pauta, você escreve para contato@medicinesaude.tv.br. A gente se vê.